Olá, nação! Amanhã tem o Júnior, Flamengo Júnior Sub-20 jogando, valendo o Intercontinental contra o Barcelona. Para quem tem o principal jogando só na segunda, a gente já vai ter uma prévia do nosso Flamengo. Vamos ver aqui o Tá Na Área, a cobertura desses dois jogos e como é que tá a preparação. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo, mas aí se inscreva no nosso canal, a SR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like, porque eu agradeço. Vamos lá conferir tudo aqui agora. Pela ponta da tabela, o líder do campeonato joga na segunda-feira. O Flamengo vai jogar por último nessa rodada, joga 9 horas da noite, na segunda-feira, inclusive logo depois do Tá Na Área. A gente vai fazer um Tá Na Área com um pouquinho de informações dessa partida, que ele esquenta das dois jogos. Tem o Palmeiras e o Flamengo jogando na segunda-feira, mas antes da gente falar da equipe profissional que entra em campo na segunda-feira, então, pelo Campeonato Brasileiro, tem final do Mundial de Clubes Sub-20, Copa Intercontinental de Clubes, é como chama a FIFA agora, do Campeonato Sub-20. O Juliano Lima acompanhou, inclusive está pertinho da taça que será entregue nesse final de semana. Fala Camila, fala Bené, aos amigos que acompanham Tá Na Área. Eu tô aqui no Maracanã, do lado dessa taça, Copa Intercontinental de Clubes. E o Flamengo tá de olho nela. O Flamengo, para chegar nessa decisão, conquistou o bicampeonato da Libertadores Sub-20 em março, contra o Palmeiras, na disputa de pênaltis. Amanhã tem um desafio tanto. Barcelona, campeão da Liga dos Campeões da Europa da categoria. O Flamengo tem 13 jogadores remanescentes do título da Copa Intercontinental, conquistada aqui no Maracanã no ano passado, contra o Olympiacos da Grécia. O técnico naquela época era o Felipe Luiz, que hoje está com o elenco profissional. Expectativa de casa cheia. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos. O torcedor vai apoiar muito o Flamengo nesse momento. A bola rola 4h30 da tarde com transmissão do Sport TV e também da TV Globo. E hoje, pela manhã, teve o reconhecimento do gramado da equipe do Barcelona, né? Deram uma voltinha no campo para conhecer o gramado do Maracanã. O Barcelona que pela primeira vez vai jogar no Brasil. Então, assim, todo mundo encantado, tirando fotos, tem essa experiência de jogar num palco de Copa do Mundo, um palco de final de Copa do Mundo. E depois disso, em seguida, o Belletti, que é o técnico do Barcelona Sub-20, ex-jogador do Barcelona, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, conversou com a gente e falou sobre a expectativa de enfrentar o Flamengo e destacou como ele preparou os jogadores do Barcelona para encarar essa atmosfera de jogar no Brasil, no Maracanã e contra o Flamengo, que vai ter todo o apoio da torcida aqui no estádio. Vamos ouvi-lo. Vivi o momento intensamente. É o primeiro jogo oficial da história do Barcelona aqui no Brasil e no Maracanã, e contra um rival com tanta história, com uma torcida tão impressionante. O que eu passo para eles é que no dia a dia eles trabalhem, como eles sempre trabalham, para chegar no jogo, competir, para tentar ganhar, mas acima de tudo aproveitar de estar vivendo isso. É possível que alguns deles nunca mais voltem ao Brasil ou não tenham outra oportunidade de jogar no Maracanã. Por isso, ver essa experiência ao máximo. Como treinador dessa categoria, eu tento fazer o possível para eles viverem essa experiência e estarem preparados para isso, porque sabemos da exigência do futebol profissional. E vir aqui no Maracanã enfrentar um adversário como o Flamengo também não deixa de ser uma preparação melhor para o caminho que eles têm pela frente. Aí o Belletti, treinador, né? Campeão do mundo com a seleção brasileira e treinador do Barcelona Sub-20, adversário do Flamengo. Amanhã, então, nesse compromisso pelo Mundial de Clubes, final lá no Maracanã, falando agora sobre a equipe principal já virando a chavinha pro Campeonato Brasileiro, para esse duelo de rubro-negros na próxima segunda-feira. Tem Flamengo e Vitória. Vou colocar no papo o Thiago Lima, o Noel, para falar sobre um grande momento vivido pelo Flamengo, né, Noel? O Flamengo que conseguiu mais uma grande vitória diante do Internacional, nem parecia que estava jogando fora de casa na Libertadores, está nas quartas de final e agora a briga o objetivo, né, manter essa certa tranquilidade também na liderança do Campeonato Brasileiro, né, amigo? Boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Fala, Bené, boa noite para você, Camila, Renata, Felipe, todo mundo que tá na área aqui com a gente. O Flamengo, como você disse, volta o foco. O Flamengo estava devendo uma grande exibição na Libertadores, sabe? Desde a fase de grupos, vinha sendo cobrado e, enfim, fez essa grande exibição na quarta-feira, o jogo que valia a classificação, assim, dominou o Inter completamente fora de casa, né? E fez a grande exibição que todo mundo estava esperando, o Flamengo se colocando como um favorito ao título da Libertadores. Agora volta o foco para o Brasileirão, de fato, segunda-feira. Pega o Vitória, né, no Maracanã, jogo aqui no Rio de Janeiro. Ganhou um dia a mais, né, porque jogou quarta, só vai jogar segunda. Então, assim, vai jogar segunda e depois só no domingo.
ganhou um espaço assim que você, para os jogadores que estão vindo nessa sequência, né, principalmente os dois Léos, por exemplo, zagueiros, e muitos outros, com essa sequência, essa folguinha maior, digamos assim, de um jogo para o outro, às vezes nem vai ser preciso poupar, né? Como não está essa batida mais frenética, ganhou um respiro, é provável que o Felipe vá sim com força máxima na segunda-feira contra o Vitória. A gente só vai debater aí algumas opções, né? Escolhas, como por exemplo no ataque. Tem jogo que ele tem optado pelo Bruno Henrique, tem jogo que ele tem optado pelo Pedro. Vai muito da característica do adversário. Uma espinha dorsal do time ele já tem, mas uma peça ou outra, a gente pode ser que ele mexa. Mas pela primeira vez em muito tempo, o Felipe Luiz, se quiser, vai poder repetir a escalação, Bené. É algo que ele não vinha conseguindo fazer. Sempre com problemas de suspensão, ou gente nova no DM, né, no departamento médico. Agora ele não tem isso. Se ele quiser, ele pode botar em campo o mesmo time que deu show quarta-feira contra o Inter. Acho que o detalhe é esse, se ele quiser, né, aí vai depender das Como ideias. é boa essa vida, né? Querer e ter tantas opções. Será que eu quero repetir? Será que eu quero testar uma formação nova com tantos jogadores? Seu amigo de pádel, seu parceiro, né, de outra, Vou contar uma atividade. A gente tem que sair atrás de uma partida pra gente transmitir aqui um dia no Sport TV. Não. Eu Vamos evitar isso. vou ficar preocupada com a audiência. Não, tô brincando, amigo. Não, vai ser boa, porque tem briga. Ainda gosta, né? Bota o Ramon também na disputa. Tem cartão amarelo no pádel? Não, só uma curiosidade, bobagem. Mas falando sobre o Felipe Luiz, hoje era uma conversa informal com ele. Ele falou, a gente chegou até a brincar, né? Tava Diego Souza, outros ex-jogadores, o Ramon também estava. E aí ele falou, eu não consigo dormir. Eu olhei pra ele e falei, sério? Você não consegue dormir? Cara, você fecha o olho e bota um jogador, aí ao invés do nível se manter, não, o nível ele aumenta por conta de tanta qualidade que tem o Flamengo. E hoje, se ele escolher qualquer jogador, pelo menos assim, do meio campo pra frente, a qualidade ela se mantém, porque o Flamengo realmente montou um time para brigar pelas duas competições, foi eliminado da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem muito mérito pelo que fez aqui dentro do Maracanã, mas o Flamengo, para mim, desponta como o maior favorito ao título brasileiro e da Libertadores por conta do seu elenco. E faz sentido dar sequência esse time, você acha, do jogo contra o Internacional para a partida contra o Vitória, segundo? Eu acho que ele não vai dar sequência, não. Acho que ele vai mudar por conta de gerir também, mas se bem que na semana que vem ele não tem jogo da Copa do Brasil, tem semana livre. Eu acho que vão os melhores jogadores, ele sempre fala isso nas coletivas, né? Vão os melhores jogadores pro jogo, é o que ele prepara. No plano de jogo dele, com certeza, vão os melhores pro jogo. E quem são os melhores? São os de 24. Olha aí. Eu acho que vale até a gente dizer, você falou o elenco pra brigar nas duas, o elenco era pra brigar nas três, só que a Copa, né, o formato da Copa, né, a Copa do Brasil, a eliminação era um detalhe. O Flamengo também, naquele confronto contra o Atlético Mineiro, também foi muito melhor. Então, é um time que tá, né, evoluindo no momento certo da temporada. Eu acho que na escala do Flamengo pro ano, é Libertadores brasileiro ali no mesmo nível e a Copa do Brasil um pouquinho, e por isso da escolha dos jogadores que foram a campo, logicamente que ninguém entra para perder, mas se fosse para abrir mão de alguma coisa, a Copa do Brasil eu acho que estaria abaixo dessas duas competições. Mesmo assim, no confronto com o Atlético, o Flamengo criou muito mais chances, né? Foi buscar um resultado fora de casa e perdeu nos pênaltis, né? O detalhe que a Copa traz. E fez um bom jogo, né? Não no Maracanã, mas lá na Arena MRV fez um bom jogo. E eu acho que o mais importante para o Felipe é ir encontrando e conseguindo manter a concentração e o nível desse time, porque uma coisa que a gente tem visto acontecer no Campeonato Brasileiro é que muitas vezes o Flamengo ele é muito superior num tempo, não necessariamente constrói uma vantagem gigantesca no primeiro tempo e aí no segundo tempo ocorre uma queda de rendimento que a gente não sabe se é por falta de concentração. O jogo contra o Ceará, para mim, é um dos grandes exemplos, né? E o contra o Vitória dá pra gente usar como paralelo no sentido de que até o Ceará agora tá na primeira parte da tabela, mas ele tava naquele momento ainda na segunda parte e tentando reagir. O Vitória é um time que tá brigando numa realidade lá embaixo. Para esses times vão enfrentar o Flamengo com a maior vontade do mundo, porque eles precisam desses resultados. E para o Flamengo, às vezes, por exemplo, contra o Ceará, conseguiu uma superioridade absurda no primeiro tempo e na segunda etapa falou,
agora eu vou tocar pro lado aqui, deixa eu ver o que acontece, entendeu? Correu risco contra o próprio Mirassol jogando no Maracanã. Exatamente. Também. Então eu acho que essa, pra mim, no Campeonato Brasileiro, é tentar manter a mesma coisa que o Flamengo fez contra o Inter no meio da semana. É ter o primeiro e o segundo tempo com o mesmo apetite, né? Com a mesma vontade de controlar o jogo. Talvez não o tempo inteiro, porque o time do Felipe Luiz não tem aquela intensidade em 90 minutos, mas ele é um time que gosta de controlar o jogo. Então, em alguns momentos vai, sobe, faz pressão alta, joga lá no campo do adversário, em outros momentos controla mais pelo meio campo, mas não querendo administrar no sentido de tô aqui fazendo nada aqui, a qualquer momento eu faço gol, como aconteceu em alguns momentos de Campeonato Brasileiro. A gente tem nessa briga, né, pela liderança entre Flamengo e Palmeiras, hoje o Flamengo com 43 pontos, como mostramos, mas com um jogo a mais, o São Paulo segundo colocado com 39 e com um jogo a menos, com 18 partidas só até aqui, o Cruzeiro que já tem 20, né, tem 2 a mais que o Palmeiras e uma que o Flamengo, tem 38 pontos na terceira colocação. A gente fez um levantamento, e a gente vai mostrar aqui pra você, dos próximos jogos, das próximas rodadas, principalmente de Flamengo e Palmeiras, né, que estão ali brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ambos têm praticamente times que brigam na parte de baixo da tabela nos próximos confrontos e clássicos regionais. Por exemplo, o Flamengo pega Vitória, Grêmio, Juventude, Vasco no clássico regional e depois o Corinthians. São 5 times que nesse momento brigam na parte de baixo da tabela, mas com o clássico dos milhões ali, com o clássico regional envolvido. No caso do Palmeiras, tem o Sport pela frente, Corinthians, Internacional, Fortaleza e Bahia. O Bahia é o único confronto de um time que está brigando na primeira página da tabela, mas para o Palmeiras também, Sport, Internacional e Fortaleza, nesse momento estão na parte de baixo. E o Corinthians também está brigando na parte de baixo, só que é um clássico local, que a gente viu o peso que tem, principalmente na eliminação da Copa do Brasil, né, Baixo? Mas enfim, são cenários até de certa forma parecidos, mas considerando que tem clássicos. O Palmeiras tem jogos a menos. E lembrando exatamente, né, jogos adiados ainda, né, pela frente. Sim. O Palmeiras fez 18 jogos, o Flamengo já fez 19. É isso, o Flamengo tem um jogo a mais, mas esse a gente está falando dos jogos que já estão confirmados, né? Pode ser que entre em alguma dessas datas de Copa do Brasil jogos que ainda não aconteceram, remarcados. Nos últimos anos a gente tem visto essa disputa, né? Flamengo e Palmeiras disputando sempre. No ano passado o Botafogo foi melhor e por isso que conseguiu ser campeão do Brasileiro e da Libertadores. Mas o Palmeiras é um time que a gente falou aqui no início, do quanto o Palmeiras é um time competitivo, de desempenho e de resultado. O Palmeiras é um time de resultado. O Flamengo, ele precisa... se for falar alguma coisa que o Flamengo precisa melhorar, controlar o jogo. O Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu fiz Flamengo contra o Mirassol. O Mirassol, em alguns momentos dentro do jogo, quase empatou o jogo, porque o Flamengo não conseguia controlar. E aí passa muito por um jogador que, para mim, fez a sua estreia, né? O seu melhor jogo no meio de semana, que foi Saul. O Flamengo passa muito de controle de jogo com Jorginho e Saul. Se esses jogadores engrenarem da maneira que eles jogam, da maneira que eles jogaram na quarta-feira, o Flamengo vai ser muito difícil perder jogos, porque esses dois jogadores vão ditar o ritmo desse time. Saul, a gente vai vendo aí, é um excelente jogador, precisa entrar em forma, obviamente, chegou abaixo fisicamente, está buscando o seu melhor, porque precisa melhorar fisicamente, e hoje... na quarta-feira ele já mostrou que o cartão de visita dele, jogou muita bola na quarta-feira, controle de jogo, intensidade para marcar, intensidade sem bola, de opções, e aí junto com o Jorginho, ele para mim forma uma dupla de volante que talvez o Flamengo, nesse jogo do Flamengo e Mirassol, no Maracanã, foi Everton Araújo e Alan, dos jogadores totalmente diferentes dessas características. O Jorginho estava suspenso naquele jogo. E o Felipe Luiz gosta, que para mim, de controle de jogo. Se o Flamengo conseguir transformar controle de jogo em resultado, vai ser muito difícil tirar esse título do Flamengo. E até para falar com o Noel, né, Noel? Já me despedindo de você, mas para esse pitaco final sobre o Flamengo, o Felipe Luiz falava de outro posicionamento para o Saul, mas o desempenho dele talvez tenha mudado a cabeça do técnico do Flamengo. Mais uma opção ali para o meio-campo, né? Para essa dupla de volantes, no momento jogando ao lado do Jorginho. É isso, Bené. A gente lembra assim que o Saul chega para o Flamengo como um meia pela direita. Era justamente a posição que o Gerson fazia e que o Saul muito tempo fez no Atlético de Madrid, essa posição. Ele chega para jogar nessa, quando ele chega ele fala que ele pode fazer qualquer posição no meio de campo, mas a preferência
ele chega basicamente para fazer a função do Gerson. Só que assim, a concorrência está tão grande na direita, claro, tem o fato dele ter chegado abaixo fisicamente dos reforços. O Saul foi quem chegou mais abaixo fisicamente, ele precisou de um tempo maior ali para se recondicionar, ainda não está no seu auge, né, no seu 100%, mas já melhorou muito. E a concorrência do lado direito ali do ataque está muito grande, né? Porque tem o Plata e tem o Luiz Araújo, os dois vivendo grandes momentos, brigando por essa titularidade, tem jogo que é um, tem jogo que é outro. E aí foi um movimento inteligente, tanto do Saul quanto do Felipe Luiz, de puxar o Saul para essa função ali de segundo volante, que é onde estava dando mais espaço, porque o Pulgar se lesiona na Copa do Mundo de Clubes, é um desfalque enorme, porque ele era titular absoluto, coincide também com a fase ruim, né, em termos de desempenho, mas o Flamengo continuava conseguindo resultados no pós-Copa do Mundo, mas o desempenho vinha sendo questionável muito também pelo esse meio de campo. O Saul entra ao lado do Jorginho e toma conta, né? Ele entra no jogo do Brasileiro contra o Inter, já foi um primeiro teste. O Felipe Luiz banca o Saul no jogo da Libertadores contra os titulares do Inter, um jogo de muito mais pressão. E Saul e Jorginho funcionam tão bem quanto, assim, impressionante como o Saul conseguiu suprir toda a ausência que o Pulgar estava fazendo, e é impressionante como isso mudou a qualidade. O time voltou a jogar muito bem, tem tudo para continuar jogando, essa dupla encaixando, né? Como o Felipe disse. E lembrando, Saul e Jorginho estão invictos desde o Chelsea, jogando juntos. Inclusive, como titular, os dois ganharam todos os jogos que eles disputaram até hoje. O Flamengo joga na segunda-feira. Aí, galera, o vídeo e tem sub-20 amanhã. O Flamengo tá jogando amanhã. É o Júnior, mas o Flamengo vai estar disputando uma taça. É o Intercontinental contra o Barcelona. Será que o Barcelona é tudo isso mesmo? Mas vamos ver. Vamos torcer e vamos apreciar o que dá pra gente aproveitar e apreciar esse jogo, que vai ser um jogaço também. Pô, vai ser transmitido, lógico, e eu vou estar aqui, porque é só aquecimento já pra segunda-feira, no Maracanã contra o Vitória. A gente vai fazer o básico bem feito e ganhar os 3 pontos. Continuar lá na ponta e... Cara, a liga que o Flamengo tá tendo depois desses últimos jogos, meu, tá demais. Tem que continuar assim. Ninguém tem que sair fora do foco, continuar a mesma pegada. O Felipe Luiz, ele tem que estar trabalhando isso, com certeza. Você vê como o Basto aqui, ele tá com dor de cabeça, porque ele não para, ele fica pensando direto. O cara sai de casa, ele dorme, almoça, janta e dorme de novo pensando no Flamengo. O Felipe Luiz, o cara é comprometido, né? Por isso que eu acho que tá seguro o Flamengo. O cara, ele se dedica ao máximo. Você vê que ele tem comprometimento. É o cara certo? Alguém tinha dúvida disso? Alguns tinham, outros a gente não. Beleza? O vídeo é isso aí. E ó, tem Flamengo na segunda-feira, 9 horas da noite. Caramba, a gente vai entrar com a semana já com o jogo logo na segunda-feira com o Flamengo. E vai passar a semana toda sem jogos, porque vai ter só no outro domingo. Pô, vai passar uma semana sem jogo do Flamengo, sem ver o Flamengo jogar. Pô, vai ser ruim, hein? Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.